Iniciando live, parece que estamos ao vivo. Muito bem, então, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, Luísa, bom dia, Fran. Estamos iniciando, então, hoje a nossa sexta sessão, digamos assim, de leitura pública do grupo Kairos, da UFSM, coordenado pela professora Liliana. E nessa leitura, na leitura de hoje, então, estamos nós três presentes para dar sequência à leitura que vínhamos fazendo. Normalmente, o dia que vínhamos lendo era às quintas pela manhã. No entanto, algumas aulas estão sendo retomadas, tanto na UFSM, quanto na própria Unipampa, onde eu trabalho também. Então, a Luísa teve compromisso, eu tive compromissos, a Fran, não sei se exatamente na quinta, mas, enfim, todos estamos, de alguma forma, de uma forma ou de outra, aí, tendo que cumprir, enfim, os horários estipulados de atividades síncronas ou assíncronas das disciplinas. Então, dessa forma, vamos levando semanalmente às quartas. Em qualquer momento a gente vai alterando, mas o certo é que essas leituras ficam disponíveis aí para quem quiser acessar logo depois da leitura que a gente faz imediatamente, né? Então, fica no YouTube, fica seguro para que todos acessem. Eu tive um retorno dizendo que alguns cursos e alunos, colegas do serviço social estão acessando as nossas leituras e, claro, como agora está tudo muito, ainda bem devagar, as atividades didáticas estão devagar, eles estão apenas nos acessando remotamente, mas assim que algumas atividades começarem mais intensamente, de forma presencial talvez, eles vão querer não só participar, mas também acessar, enfim, levar as leituras tanto dessa nossa sequência aqui do Badaró, quanto da outra que eu estou fazendo do Zé Paulo, que é um dos mais honoríficos professores do serviço social, né? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje vai ser bem interessante no seguinte sentido. Hoje vai ficar muito claro para a gente, o Badaró vai explicar, com base no Capital, no livro 1 do Capital, como que o capital, tal coisa, chamada o capital, se transforma em capital. O que é o capital? O capital não é uma coisa que você toca, que você bota no bolso, guarda numa gaveta. Ele não tem coisidade, assim, definível de uma forma muito breve ou imediata. O capital é um processo. E que processo é esse? É um processo de extração de força de trabalho e privação, concentração na mão de quem não realizou aquele processo de trabalho. Isso Marx vai dizer lá na nota, ele vai várias vezes, ele anuncia ao longo do texto, mas na nota 256, que é no finalzinho do livro 1, então o Marx vai dizer, capital é um processo social, e de fato, há algumas discussões aí mais linguísticas dizendo que uma coisa é processo, outra coisa é quando o Marx não usa processo. Eu me filio àqueles que não vê muita diferença. O Marx chama de produção, ou processo de produção, circulação, ou processo de circulação, consumo, ou processo de consumo. A mim me parece que não há, assim, lá muita distinção entre uma formulação e outra, mas aceito qualquer dica, qualquer sugestão que contribua nesse sentido. Então, aqui nós vamos ler, então, a partir da página que o Badaró tem no livro, na edição que nós temos aqui, que nós estamos trabalhando, página 29, ali pelo meio da página, antes de uma citação. Foi por ali que nós paramos, se não me engano, né, Luísa? Beleza. Então, tá bom. Então, vai ficar interessante hoje nesse estrito sentido. Então, a gente terminou no dia 26 de junho, a última sessão de leitura, e dizíamos que no livro 1, Marx tratou do processo de trabalho, veja, processo de trabalho, para explicar a valorização do valor, que é exatamente capital. Capital é quando um valor retorna ao processo de produção e se transforma em novo valor. Então, o que é o capital? Resumidamente, é valor que se valoriza. Movimento desmedido do capital e, portanto, o impulso absoluto do enriquecimento em caça apaixonada ao valor. Esse clichê para mim também me ajuda. É comum ao capitalista como capital personificado. Aí tem uma nota nesse sentido, definir o processo de trabalho, veja novamente processo, de forma geral, comum a todas as formações sociais, trabalho concreto útil, ou seja, por outros termos, em qualquer forma social que tenha havido na história,
Sempre os seres humanos agiram em relação ao meio em que viviam, aquilo que a gente define muito genericamente de meio natural, que é o mundo que nos rodeia. De alguma forma, a gente age nesse mundo e na ação com esse mundo, a gente transforma o mundo e transforma a si próprio. É um processo mútuo de como é que se diria, enfim, de interferências, de interconexão. Eu, no momento que eu ajo no mundo, eu transformo o mundo e o mundo me transforma. Esse é o processo de produção. A isso o Marx vai chamar de trabalho, a isso os antropólogos mais culturalistas, e a minha formação em antropologia, vão chamar de cultura. Eu tenho uma suspeita muito grande de que o Clifford Geertz chamava de cultura, que é a ação do homem em seu meio, transformando o meio e o próprio homem, é o que o Marx chama de trabalho. A ação no mundo, transformando o mundo e transformando a si próprio. Para mim, essas duas definições são muito parecidas, salvo engano. É muito provável que eu esteja enganado, mas tudo bem. Sigamos na nossa leitura. Então, inédito hoje, vamos para a parte. Então, ele vai citar o Capital, livro 1, na edição da Boitempo, pelo menos página 229. Então, o Badaró vai dizer assim: como criador de valores de uso, isto é, nessa ação no mundo, transformando o mundo e a si próprio, os seres humanos, de forma geral, criam coisas úteis para a sua vida. Eu logo depois dessa aula aqui, saibam, eu vou lá cortar lenha. Parou a chuva, a lenha está abaixando, está acabando, e eu vou lá produzir valor de uso. Eu termino essa aula e vou para o meu pátio cortar lenha. E nesse trabalho, na minha ação com o meu meio natural, o mundo que me roda, eu vou produzir valor de uso, que ao longo do dia, que será provavelmente frio hoje, vai aquecer a mim e a minha família. Isso é valor de uso, puro. Não é mercadoria, porque eu não vou vender para ninguém. Eu cortei das minhas árvores o ano passado, secou e agora eu vou produzir valor de uso. Isso é produção de valor de uso. Então, como criador de valor de uso, como trabalhador útil, o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem. Eu estou existindo na medida em que eu me produzo como ser humano. Independente de todas as formas sociais. Então, independente de qualquer sociedade, de uma forma ou de outra, sempre os seres humanos agiram no seu meio e fizeram barragens, plantaram lavouras, araram o solo, cortaram lenha, fizeram coisas úteis para existir no mundo. Assumidas relações de... Não, que eu estou noutra, peraí. Sim. Independente da forma social. Eterna necessidade natural de mediação. Essa palavra é importantíssima, né? As coisas são as coisas que ficam entre mim e o mundo. Então, isso é um processo de mediação. O trabalho é uma forma de mediação entre mim e o mundo que me cerca. De mediação e metabolismo entre homem e natureza, portanto, a vida humana. Percebam aqui o tom cirúrgico da palavra metabolismo. Meta quer dizer além de, para além, e bolé quer dizer forma, quer dizer lançamento da forma, quer dizer coisa atirada. A melhor forma de entender o que é bolé é coisa atirada, como atirar uma pedra, por exemplo. Então, é atirar uma coisa para além do que ela é. Então, quando eu pego lá um tronco, eu vou ali agora, daqui a pouco, que está em formato bruto, no chão atirado, e eu corto ele, eu pratico metabolismo. Eu transformo coisa em lenha, dou uma forma útil para uso próprio, de aquecimento, por exemplo. Então, esse é o metabolismo. E nesse processo eu aqueço meu corpo e transformo minha própria fisiologia. Portanto, é metabolismo puro. Isso é metabolismo. Seguimos. Marx, no entanto, diz o Badaró aqui no finzinho da página 29, preocupou-se especialmente em comprovar como as características específicas assumidas pelas relações de trabalho assalariadas na sociedade capitalista lhe conferem uma forma que explica aquela valorização do valor. Para tanto, demonstrou como, ao vender sua força de trabalho ao capitalista, o trabalhador a vende como qualquer mercadoria vendida pelo seu valor. E aqui eu faço uma referência a um ponto específico do Capital. No capítulo 4, final do item 2, o Marx ele diz assim, esse é o enigma.
Eu vou, ainda hoje, eu me lembrei agora, relendo esse trechinho, e fui ali, dei uma consultadinha no Capital, tem uma aula do Mauro Iasi, que o Mauro faz uma brincadeira explicando isso. É belíssimo, ele faz de uma forma lúdica, com aquela capacidade que o Mauro Iasi tem de explicar. Ainda hoje, está numa aula da Boitempo, uma longa aula de 4 horas, que o Mauro Iasi deu há uns 3, 4 anos atrás, uma aula pública. Eu vou, logo depois, ainda hoje ou amanhã, eu vou editar aquele trechinho, deve ficar com 5, 8 minutos, e vou colocar no meu canal e vou... semana que vem eu boto o link para a gente assistir aquele trecho. Faço referência, claro, a Boitempo, ao Mauro Iasi, enfim, né? Mas é quando o Marx diz no Capital, esse é o enigma do Capital. É um enigma que o Marx desvenda e mostra para os capitalistas o que eles fazem sem saber que fazem. O Marx diz lá no finalzinho do item 2, item 2, capítulo 4, ele diz assim: o enigma é que você compra uma coisa pelo que ela vale, ou seja, compra pelo valor, vende pelo valor, e no final do processo tem mais valor do que tinha. Mas como? Eu comprei uma coisa pelo que ela vale, vendi pelo que ela vale, eu não ganhei nada nesse processo. O Marx diz, não, você ganhou sim. Você ganhou sim. Você compra pelo que vale, vende pelo que vale, e no final do processo você tem mais valor do que tinha no início. Isso é uma mágica. Mágica entre aspas, né? Proporcionada por um processo específico. Qual é o processo específico? Que a mercadoria que o capitalista espertinho compra é uma mercadoria que, ao ser consumida, ao ser posta em processo, ela, no final, produz mais valor do que ela própria tinha. E qual é o nome dessa mercadoria? Que é singular, que é única, é a força de trabalho. E aí o Marx ainda completa o enigma, né? Isso tem que se dar... Não, ele diz assim, isso não se dá... Não, ele diz assim, isso não pode se dar na esfera da produção, mas isso se dá na esfera da produção. Aí os capitalistas enlouqueceram e disseram, esse sujeito aqui, o seu Carlos Marx aqui, tá maluco? Como que uma coisa não pode se dar num certo processo e se dá num certo processo? Aí o Marx explica no Capital, isso se dá no processo de produção lá na fábrica, no interior do galpão de fábrica de uma indústria, mas não é lá que se realiza a força de trabalho que foi comprada pelo valor, vendida pelo valor e no final produziu mais valor do que tinha no início, só vai realizar o valor que produziu a mais depois que passa pela produção, passa pela distribuição, passa pela circulação, e lá, quando cada um de nós compra no Big, no Walmart, a mercadoria, é que aquele processo que começou lá no galpão se realiza. E aí o Marx mata a charada, está vendo? Isso se dá, não pode se dar no processo de produção, mas se dá no processo de produção. Então, essa sacada do Marx é o que o Badaró aqui está lembrando, né? Que é o enigma do capital. Esse é o grande enigma. Capítulo 4, finalzinho do item 2. O Marx, na edição da Civilização Brasileira, tem uma palavrinha engraçada que o Marx diz assim, esse é o busilis, que, na verdade, esse é o problema, né? Na Boitempo diz, esse é o problema. Então, o Badaró vai dizer aqui, para tanto, demonstrou como, ao vender sua força de trabalho ao capitalista, o trabalhador a vende como qualquer mercadoria vendida, a força de trabalho, pelo seu valor, medido pelo custo de reprodução dessa força ou capacidade de trabalho definida como complexo. Aí tem uma palavra em alemão aqui que é Inbegriff, das capacidades físicas mentais que existem na corporeidade. Liebschikeit. Sei lá, alemão, não sei ler em alemão. Os professores de alemão, por favor, podem mandar áudio, a gente aceita. Na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo. Então, essa é a definição, digamos assim, de força de trabalho. Aí, lá na página 30, segundo parágrafo, o Badaró completa. A força de trabalho, contudo, é uma mercadoria muito específica, que é o que eu acabei de tentar definir aqui, né? Já que, de um lado, seu valor, como o de qualquer outra mercadoria, estava fixado antes de ela entrar
em circulação, de ser comprada pelo capitalista, né? Pois uma determinada quantidade de trabalho social foi gasta na produção de força de trabalho. E o que é essa determinada quantidade de trabalho social foi gasta na produção da força de trabalho? O que produz força de trabalho? Tudo que nos cerca e nos faz viver um dia inteiro de vida. Nós nos alimentamos, nós nos aquecemos ou nos resfriamos num dia de calor, nós vamos ao trabalho, nós lemos, nós pensamos, nós estudamos, nós namoramos, nós passeamos, nós nos divertimos, nós confabulamos. Isso é quantidade de trabalho social, porque tem um monte de trabalho para que a gente exista, né? Que não é só trabalho da gente. Um monte de outras pessoas trabalhando são e foram indispensáveis para que no final de um dia eu esteja, ou no final de uma noite, descansado, né? Eu esteja renovado para novamente iniciar um dia de trabalho e vender a minha força de trabalho totalmente renovada. No entanto, diz o Badaró, seu valor de uso consiste apenas na exterioração posterior dessa força. Claro, aí eu vou para o meu trabalho e lá eu ponho em ação, ponho em processo toda a minha energia, toda a minha inteligência ou falta de inteligência, a minha experiência, enfim, tudo lá eu ponho em disposição para o capitalista. Ou, melhor dizendo, né, para o dono do meio de produção, né? Como processo de consumo, a força de trabalho pelo capitalista, quando ele compra a minha força de trabalho para pôr em ação no processo de produção de valor, essa exteriorização revela dois fenômenos característicos, sob inteiro controle do capitalista. O trabalhador consumirá os meios de produção que aquele comprou de forma a não desperdiçar matéria-prima, nem necessariamente desgastar os meios de trabalho. O capitalista, entretanto, não controla a mercadoria força de trabalho, segundo os mesmos preceitos de consumo das demais mercadorias que entram no processo de produção. Claro, ele compra... Vamos dar um exemplo. Digamos que a gente precisa de exemplos sempre muito concretos, né? Não é assim que acontece, por exemplo, num trabalhador de TI. Hoje estão em greve os trabalhadores de aplicativo, os Uber Eats, por exemplo, né? São processos muito complexos de trabalho, que vendem também a sua força de trabalho, mas são processos muito complexificados, muito mistificados. Então, é bom a gente tomar sempre exemplos mais concretos. E o exemplo que eu gosto é um que o Zé Paulo usa, que é o de uma marcenaria. Então, o capitalista lá, o dono do meio de produção, ele compra madeira bruta, serrote, prego, martelo, verniz, e põe lá um monte de madeira, martelo, prego, verniz, papapá. E me contrata, compra minha força de trabalho, para que eu, ao longo de uma jornada de trabalho, 8 horas, 10 horas, sei lá, eu ponha em ação o que eu sei fazer, que é marcenaria, naquelas coisas que ele comprou, martelo, prego, serrote, verniz. Ao final de uma jornada de trabalho, vamos dizer, de forma muito, enfim, ilustrativamente, eu produzi uma mesa e 4 cadeiras. Então, no final do dia tinha madeira, prego, martelo, serrote e força de trabalho disponível, energia, cérebro, nervos, músculos à disposição do trabalhador, do capitalista. No final do dia tem 4 cadeiras e uma mesa, portanto tem valor de uso, que vai ser transformado em mercadoria pelo capitalista, porque essas 4 cadeiras e uma mesa, ele me pagou pela jornada de trabalho tanto. E eu vou para casa, independente por quanto ele vai vender aquelas 4 cadeiras e aquela mesa. E quando alguém comprar lá no mercado 4 cadeiras e uma mesa, é que a mais-valia que ele tirou da minha força de trabalho vai se realizar. Por isso que se deu a extração de valor na força de trabalho, mas só vai se realizar lá no consumo, né? Quando ele vender isso. Pois bem, voltemos então à nossa leitura aqui de uma forma menos concreta, digamos assim, menos ilustrativa. Então, ele não controla a força de trabalho como ele controla as coisas, a madeira, prego, serrote, martelo, ele não controla. Então, o Badaró vai citar o livro 1 de novo do Capital e diz assim, aqui é Marx falando, tá? Ao comprador da mercadoria pertence o uso da mercadoria. Então, eu vendo a minha força de trabalho,
toda a minha energia, minha inteligência agora pertence por 8 horas pertence ao capitalista. E o possuidor da força de trabalho, que sou eu, ao ceder seu trabalho, cede, na verdade, apenas o valor de uso por ele vendido. Aqui tem uma sacada sensacional. O que ele está dizendo aqui, na verdade, é apenas o valor de uso. Porque na escravidão, eu me vendia por inteiro. O meu corpo, tudo, eu inteiro pertencia ao explorador, ao colonizador, ao imperialista. Agora não. Agora eu sou um cidadão livre, como diz o Marx, livre como um pássaro. Mas livre para quê? Como diz a Virgínia Fontes, para necessariamente ter que se submeter à venda da força de trabalho. Então, agora eu não pertenço, meu corpo não pertence, meu corpo é meu. Eu posso não querer vender, só que isso é uma ilusão. Eu tenho que vender, porque senão eu não consigo comprar pão e leite para meus filhos, não consigo comprar, enfim, né, alimento, enfim, reproduzir a minha força de trabalho. Pois bem, então ele cede, na verdade, apenas o valor de uso por ele vendido. Por isso que escravidão não pode ter no capitalismo. É preciso ter trabalho livre, senão não há capital. A partir do momento em que ele entra na oficina do capitalista, e a oficina, eu usei o exemplo de uma indústria, de um galpão de fábrica e tal, né? O valor de uso da força de trabalho, que é o que ela vale para o capitalista, né? O valor de uso da força de trabalho, portanto, seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista. Acho que já está compreendido. Mediante a compra da força de trabalho, o capitalista incorpora o próprio trabalho como fermento vivo. Essa palavra é sensacional, né? A força de trabalho, ela faz crescer o valor. É como botar um fermento, né? A gente, quando começa a trabalhar, quando lá eu entro lá no galpão e começo a recortar madeira, fazer o tampo da mesa, os pés, colar, pregar, encaixar, eu estou fermentando o processo de produção. Eu estou usando meu talento, minha habilidade, minha expertise, meu tempo exatamente, fabricando coisas úteis para que ele transforme o capitalista em mercadoria, né? Então, incorpora o trabalho vivo como um fermento vivo, vai dizer o Marx, aos elementos mortos. Aí tem uma palavra interessante, né? As coisas têm trabalho morto depositado nelas. Uma madeira, quando chega lá na fábrica, ela já está cortadinha em tábua de 20 centímetros, em tábua de 30, em tábua de 10 centímetros. Portanto, ela já tem, mesmo sendo matéria bruta, já nela tem trabalho mortificado, trabalho cristalizado, trabalho incorporado, ou como diria o Marx, do alemão, né, mortificado. Então, quando a gente olha um software, por exemplo, que é, assim, para mim, o mais estupendo exemplo de trabalho morto, quando eu vejo esse Windows rodando aqui, para que a gente possa fazer essa live e entender o processo do capital, para que esse Windows esteja aqui rodando energia elétrica, fibra ótica, internet de alta velocidade, tem séculos de trabalho humano depositado em coisas que foram evoluindo e melhorando tecnologicamente e ficando mais úteis e ficando mais tecnológicas ainda, mais cheias, mais, como diz a nossa orientadora, mais eivadas de trabalho humano depositado. Então, quando a gente vê um software rodando, um livro publicado, tem muito trabalho humano depositado aqui no papel que foi extraído, na tinta que foi pintada, no alfabeto que foi inventado para que a gente consiga decodificar signos. Tudo que nos cerca e rodeia está cheio de trabalho humano. Só que a gente olha e enxerga só coisa. Não, tudo isso. O que é isso aqui, Guilherme? Isso aqui é um livro. Não, isso aqui não é um livro. Isso aqui é trabalho humano historicamente depositado aqui, materializado na forma livro. Eu enxergo só um livro, mas não. Aqui tem séculos de inteligência humana, de pesquisa, de filosofia, enfim, né? Aí nós vamos entrar numa viagem aqui. Eu nem estou viajando, estou só tomando mate hoje, né? Nem estou sob nenhum medicamento, a não ser Ilex paraguariensis, a conhecida erva mate. Então, vamos lá. Então, vai dizer aqui o Marx, ainda citando o Marx. Mediante a compra da força, incorpora
próprio trabalho como fermento vivo aos elementos mortos que constituem o produto que lhe pertencem igualmente. Segue o Marx. De seu ponto de vista, o processo de trabalho não é mais do que o consumo da mercadoria por ele comprada, coisas e força de trabalho. A força de trabalho, que, no entanto, ele só pode consumir desde que lhe acrescente os meios de produção. Claro, para ele consumir a minha força de trabalho, ele precisa me dar coisas para eu fazer. É isso em outros termos, né? O processo de trabalho se realiza entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. Assim, o produto desse processo de trabalho lhe pertence. Claro, ele comprou uma coisa, minha força de trabalho, pôs em ação, consumiu essa coisa, força de trabalho, pondo em ação, emprego, martelo, serrote, No final tem uma mesa, 4 cadeiras. Uma mesa, 4 cadeiras pertencem a ele e não a mim. É isso que o Marx está dizendo. Volto ao Badaró. Dessa forma, assim como as matérias-primas e as ferramentas necessárias para trabalhá-las, a força de trabalho é uma mercadoria com um custo calculável correspondente à sua reprodução, que ele vai explicar, então, como que eu me reproduzo, né, como força de trabalho. Entretanto, diferentemente das outras mercadorias compradas pelo capitalista, esse trabalho vivo, a minha força de trabalho, cria mais valor, daí o conceito de mais-valia, que as primeiras traduções do Capital eram do francês, e em francês era plus-value. Então, as primeiras traduções do Capital traduziram como mais-valia, mas aí o espanhol corrigiu para mais-valor, e hoje há Boitempo mesmo já segue a tradução de mais-valor. Mas eu, como li o Capital na civilização brasileira, no final dos anos 80, eu sou o velho leitor do Capital, digamos assim, eu ainda digo mais-valia, um vício de linguagem, e eu acho mais-valia uma palavra encantadora. Eu não embarco nessa nova forma de chamar o mais-valor. Mas é mais-valor, claro, perfeito, porque é um valor a mais. Então, diferentemente das outras, cria mais valor ao longo do processo produtivo, claro. E só a força de trabalho faz isso. Se tu pegar madeira, prego, verniz, serrote, deixar lá no final do dia, elas não valem mais do que valiam no início. Pelo contrário, o prego enferrujou, o verniz secou, a madeira bolorou e eles valem menos. Não tiver força de trabalho vivo para fazer fermentar aquilo e se transformar em coisa útil para a vida humana, o processo de trabalho, o capital não se valoriza. Pois o pagamento da força de trabalho pelo seu valor de troca, o necessário para a sua subsistência, não é uma grandeza equivalente ao seu valor de uso, ou a quantidade de valor que essa força de trabalho acrescenta no processo de produção ao laborar. Então, o que ele está dizendo aqui é que o trabalho vivo, a força de trabalho, o trabalho vivo, que cria mais valor, ele não é da mesma grandeza do valor de troca, porque ele só vira valor quando ele é consumido. Então, eles são duas grandezas diferentes. Quando ele é valor de uso, ele tem uma grandeza, e quando é valor de troca, ele tem outra grandeza. Agora, o Badaró cita outra vez o livro 1 do Capital, e aqui tem a definição de força de trabalho, né? Muito importante. E aí, então, ele vai citar o livro 1 e vai dizer assim: os meios de subsistência necessários à produção diária da força de trabalho custam meia jornada de trabalho. Ou seja, para que eu trabalhe 8 horas, eu vou receber o suficiente para me reproduzir como ser humano, como ser social, apenas 4. O resto é valor incorporado às coisas que o capitalista vai levar para ele, claro. Mas o trabalho anterior, que está incorporado na força de trabalho, porque já ficou incorporado lá, e o trabalho vivo que ela pode prestar, isto é, seus custos diários de manutenção e seu dispêndio diário, são duas grandezas completamente distintas. A primeira determina seu valor de troca. E não esqueçam, o valor de troca, ele se esvai na vida orgânica, na comida, nas roupas,
no me aquecer contra o frio ou no me resfriar num calor de 40 graus, como fazem em alguns lugares, por exemplo. Então, essa se esvai. Ela acaba, a cada dia ela tem que ser renovada. A segunda constitui seu valor de uso. E essa sim, essa se incorpora no capital, na mesa, nas 4 cadeiras, e reproduzindo o próprio capital. Então, são duas grandezas. Uma tem que ser reposta diariamente. A outra, o valor de uso, essa não se perde. Mas, para a grande massa dos trabalhadores, ela se perde também, porque as pessoas não estudam o capital. Os trabalhadores não leem o capital para perceber isso. Quando eles vão lá trabalhar, bate o ponto, começa o trabalho, no final de um dia de trabalho, eles dizem assim, bom, tudo eu deixei lá. Não, meu amiguinho, você não deixou tudo lá. Você está trazendo com você o necessário apenas para que você reponha toda a sua energia, para que no outro dia você possa lá e, de novo, prestar mais 8 horas de trabalho. Mas metade do que você deixou lá ficou incorporada na forma de uma mesa, 4 cadeiras, que vai servir de reprodução do valor lá para o capitalista. Só que isso tem que ser explicado. Isso que o Marx dizia, né? Isso os trabalhadores têm que ter a exata ciência de que isso acontece. Mas esse processo é camuflado, é escondido, né? Ao olhar uma mesa e 4 cadeiras, você não enxerga um monte de trabalhador trabalhando ali, enfim, né? Suando, depositando suas sensibilidades, sua inteligência, enfim, né? Voltamos ao Marx. Então, a primeira determina seu valor de troca, que é a força, que é a força de trabalho, né? E a segunda constitui seu valor de uso. O fato de que meia jornada de trabalho seja necessária para manter o trabalhador vivo por 24 horas, de modo algum o impede de trabalhar uma jornada inteira. Então, eu, de fato, para me manter vivo, eu só preciso trabalhar 4 horas, mas eu trabalho 8. O valor da força de trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, duas grandezas distintas. É essa diferença de valor que o capitalista tem em vista quando compra força de trabalho. Eu já dei aula sobre isso, as pessoas dizem, mas o capitalista tem noção disso. Não, nem o capitalista tem noção disso. No final do item 2 do capítulo 4, Marx mostra para os capitalistas um processo que eles fazem, que eles dão curso, mas que nem eles têm noção. Eles só sabem comprar e vender. Mas eles sabem muito bem que comprar e vender no final do processo dá lucro para eles. E eles sabem muito bem que eles têm que pagar o menos possível para ter mais lucro possível. Eles têm uma noção muito empírica, muito superficial do que eles fazem, mas suficiente para nos arrancar força de trabalho ao extremo, né? E aí, então, o Badaró vai finalizar a explicação da força de trabalho, que é a maior sacada do Marx no século XIX, né? Em pleno, essa edição do Capital que a gente está acessando não é a de 67, é a de 72, que Marx revisou em francês e tal, né? Então, ali é o grande salto da teoria marxiana, que é a força de trabalho separada de trabalho. Porque lá no início, nos manuscritos econômicos filosóficos, o Marx ainda tratava o trabalho como categoria. Aí, na virada dos anos 50 e amadurece nos anos 60, ele separa força de trabalho de trabalho. Então, o Badaró, aqui no início da página 31, vai dizer assim: por isso, o objetivo último do capitalista será sempre extrair o máximo de capacidade de força de trabalho, de gerar mais valor no processo de produção, seja tirando mais valor de forma absoluta, ou seja, aumentando a jornada de trabalho e pagando menos pela hora de trabalho, ou a mais-valia relativa, que é, por exemplo, em vez de me dar um serrote, ele me dá uma serra elétrica. A serra elétrica vai fazer com que eu produza mais rápido e talvez de forma mais precisa, mais bonitinha, mais bem cortada, a mesa e as 4 cadeiras. Então, aumentando o processo tecnológico ou me dando uma mesa de trabalho que me faz eu produzir mais rápido e de forma mais confortável, portanto, um produto mais perfeitinho, mais bem elaborado. Então, as duas formas de mais valor, de extração de mais valor, relativa e absoluta. Assim, a taxa de mais valor, que é o tanto que ele consegue tirar mais do que a minha força de trabalho vale,
a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista. Força de trabalho e seus vendedores, que somos nós, a classe trabalhadora, e capital. Então, força de trabalho e capital personificado nos capitalistas encontram-se, portanto, no processo produtivo. Claro, a fábrica, né? Exposto no livro 1 do Capital em posições objetivamente antagônicas. Eu querendo ganhar quanto mais eu puder e o capitalista tentando me pagar o quanto menos ele puder. Só que aí está a grande contradição do capital, porque o capital tenta pagar o menos que ele pode, tirar o quanto mais ele pode o trabalho vivo. E a teoria do valor trabalho é a teoria que diz que só pode acrescentar valor novo, portanto, só pode produzir riqueza o trabalho vivo. Uma empresa totalmente automática, ela é capital em estado puro, não tem trabalho vivo atuando ali, portanto, não produz valor novo. Então, de forma residual, um por um, os capitalistas trabalham para reduzir ao máximo a única coisa que faz ele ficar rico. Essa é a grande contradição do capital. E o Marx explicou isso para eles, né? Então, em posições objetivamente antagônicas, explicadas por Marx em função do impulso vital do capital de autovalorizar-se, sugando o que puder da força de trabalho que comprou dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora o Badaró volta a uma nova citação do Marx, que é quando ele vai explicar os dois valores, né? Esse é aquele trechinho do vampiro, um trechinho famoso do Capital, né? Então diz assim, deixa eu ver, o capitalista comprou a força de trabalho por seu valor diário, por o que ela vale. Ele pagou o que o mercado de trabalho está pagando, pagou nem mais, nem menos. Ele pagou o que vale. Portanto, isso é importante. Aqui não tem juízo moral. O Marx não está dizendo que o capital é indecente, o capital é injusto, como dizia o Proudhon, por exemplo, né? A mercadoria, como é que é? A propriedade é um roubo. O Marx está dizendo, tá, beleza, isso qualquer idiota se dá conta, até tu te deu conta. Eu quero que tu me descreva o processo que faz ela se transformar num roubo. É isso que eu quero. E isso o Marx fez. Ele mostrou que é na produção que extrai mais valor e é no consumo que esse mais valor se realiza. O Marx mostrou o processo pelo qual o valor se valoriza, o capital se transforma em capital. E aí deu um salto qualitativo monumental, para além daqueles utópicos que apenas diziam que o capitalismo era injusto, era indecente, enfim, tinha que ser acabado, tinha que ser melhorado. Não, Marx diz, não, ele não é nem justo nem justo. Aqui não há injustiça nenhuma. O capitalista vai ao mercado e compra força de trabalho pelo valor que os trabalhadores estão dispostos a vender. Não tem nada impróprio aqui. Ele compra pelo que vale. Percebam? Aqui não tem juízo moral. Por isso, a cientificidade do capital. Aqui não há juízo moral, aqui há uma denúncia, há um escrutínio de uma realidade que é verificável, demonstrável, e isso é o capital, a demonstração desse processo. Então, a ele, ao capitalista, pertence seu valor de uso. Quando ele compra a força de trabalho, agora ele tem o direito de usar a força de trabalho como bem quiser. Ou me botando como pizzaiolo, ou como padeiro, ou como marceneiro, ou como borracheiro, ou como médico num hospital no Copa d'Or, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, acho que é Rio, né? Um médico altamente, um cara lá ganha um salário de mais de 100 mil, mas ele é um trabalhador que vende sua força de trabalho. As pessoas acham que andar de Land Rover faz do cara um capitalista. Não é. Tu só é um colarinho branco, mas tu é um trabalhador. Andar de Land Rover, morar na cobertura, você é um trabalhador. Não tem diferença. Claro que você está muito perto dos circuitos mais decisórios do capital, né? Mas é um trabalhador que vende força de trabalho. Então, o capitalista compra a força de trabalho como uma mercadoria, pelo valor que ela vale. A ele pertence o direito de usar essa mercadoria. Ele adquiriu, assim, o direito de fazer o trabalhador trabalhar para ele durante um dia, jornada de trabalho. Mas o que é uma jornada de trabalho? Em todo caso, menos que um dia natural de vida. Quanto menos? Isso é tudo Marx falando, tá?
Quanto menos, o capitalista tem sua própria concepção sobre essa última tule. E aí eu vou fazer uma propaganda. O Márcio Minervini, nosso colega, disse que tem que fazer propaganda do canal, né? Se inscreva no canal, ativem o sininho. A minha propaganda é acadêmica. Eu publiquei tá para sair uma resenha desse texto aqui, na revista de História da USP, e o nome da resenha que eu dei é A Última Tule de Marx, porque tu não pode publicar uma resenha com o mesmo título do livro, e o título do livro é A Classe Trabalhadora. Então, eu troquei a palavra classe trabalhadora por última tule. Então, eu peguei do próprio Marx um termo que ele usou para descrever uma descoberta que ele fez. Então, deve sair agora, eles já me mandaram o último borrão, deve estar saindo aí daqui uns dias, sei lá, né? Enfim, é uma resenha sobre esse livro. Assim que a resenha sair, eu vou fazer um vídeo lendo a resenha, discutindo a resenha, e deixo depois o link aí. Claro que daí é uma forma bem mais sucinta, né? A gente aqui vai fazer horas e horas de leitura e discussão, e a resenha vai ser 1 hora, uma síntese geral do livro, né? Mas essa é a palavra que o Marx usa. A palavra última tule, tem uma nota, né? Era usada nos mapas medievais para designar os limites do mundo conhecido. Por exemplo, quando o Cristóforo Columbus foi até lá, Isabel, como era o nome do namorado, do marido dela, o Fernando de Aragão, ele vai lá e ele diz assim, qual é a última tule? Quer dizer, qual é o ponto máximo que vocês conhecem? E o Columbus, a gente conhece as Ilhas Canárias, mais que isso a gente não tem noção. E lá embaixo, lá não tinha dobrado o Cabo da Boa Esperança, não tinha contornado também o Cabo da África, enfim, né? Era a última tule, era o limite conhecido. Então, o que o Marx está dizendo aqui? Bom, o que se tem sobre economia política aqui são descobertas muito limitadas. A última tule, a descoberta mais longe que o Marx chegou, foi a descoberta de força de trabalho. Ele mostrou que, ao extrair mais valor da força de trabalho, era o processo que revelava como que o capital se transformava em capital. Essa era a última tule, o limite mais longe alcançado por Marx. Então, volta ao Marx. Quanto menos, o capitalista tem sua própria concepção sobre essa última tule, que era um limite muito restrito. A última tule que eles tinham, o limite mais longe conhecido, era muito restrito, era pequenininho, era medíocre. O limite necessário da jornada de trabalho. Agora o Marx vai muito mais longe, ele expande os limites geográficos. É como, comparando com a geografia, é como se chegou à América, é como depois o Capitão Cook chegou na Austrália. O Marx apresentou para a economia como que os burgueses ficavam ricos, enriqueciam, transformavam valor em capital. Como capitalista, ele é apenas capital personificado. Sua alma é a alma do capital. Mas o capital tem um único impulso vital, que é o impulso de se autovalorizar. O que visa o capital? Aí a gente vê, né, nos discursos, não, nós queremos direitos sociais, nós queremos igualdade, nós queremos democracia. Tudo isso são discursos muito bonitos na democracia burguesa, são até muito interessantes de serem preservados, sobretudo quando a gente está na iminência de perdê-los, né? Mas capital é uma coisa só, ele é valor que busca se valorizar. O João Amoedo, do Partido Novo, com aqueles dentões que parecem um ratão do banhado, ele só tem uma coisa na cabeça, valorizar o valor que ele tem, só. Ah, mas e aquele discurso? É discurso para ganhar voto. O que ele quer é valorizar as empresas dele. E então o Marx diz assim, não sobre o João Amoedo, né, porque o Marx não chegou a isso. Então, só a alma é a alma do capital, mas o capital tem um único impulso vital de se autovalorizar, de criar mais valor, de absorver com sua parte constante, que são os meios de produção, a maior quantidade possível de mais trabalho. E aqui cabe uma explicação. O capital é composto de duas coisas, olha só. O capital tem ele tem uma dupla composição, melhor assim. Ele é composto de capital variável e capital constante. O que é o capital variável? Capital variável é a força de trabalho. Gasto com capital variável é salário, é gasto com trabalhador, previdência, direitos trabalhistas, papapá. Isso é capital variável, tá? E capital constante é o capital orgânico. Tem trabalho vivo mortificado nele. Isso é capital constante. Então, o capital ele vai sempre fazendo esse jogo aqui. Ele vai
comprando força de trabalho, comprando capital variável, botando no processo de produção e fazendo inchar, crescer o capital constante. O capital constante vai crescendo, 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 a ponto de cada vez diminuir mais o capital variável, que é a força de trabalho vivo. Essa é a contradição do capital. Quando que o capital entra em crise? O que é uma crise? A crise é quando ele está muito inchado em capital constante e não tem capital variável, não tem força de trabalho vivo que faz o capital se valorizar como capital. Aí o que acontece? Uma crise do capital. Isso é a crise capitalista. Então o capital tem que queimar capital depositado nele. E o que queima capital? Queima capital, guerra, pandemias, grandes crises sociais, grandes desastres naturais, terremoto, maremoto, tsunami, essas coisas fazem queimar capital inchado. Aí o capital murcha o seu valor constante e precisa de trabalho vivo para reiniciar a máquina. E aí então o trabalho... Por que a Europa viveu os anos mais ricos da sua história no pós-guerra? Porque a guerra destruiu ao máximo o capital constante que havia. E, portanto, era necessário toda a força de trabalho que existisse. E aí o capital, por 30 anos, depois da guerra, produziu muita riqueza. Ah, mas, Guilherme, tu está dizendo que o capital produz riqueza? Muita, muita. O capital é uma força de produção de riqueza. Tanto que o Marx, a primeira frase do Capital é: nas sociedades onde prevalece o modo de produção capitalista, a riqueza aparece na forma mercadoria. Só que no capital, toda a riqueza aparece numa forma específica, que é a mercadoria. E se não houvesse capital, toda a riqueza apareceria na forma de valores de uso, disponíveis para os 7 bilhões de pessoas do mundo usar. Quem mora na África produz riqueza na África, que fica na África para o bem-estar dos africanos. Tudo que é riqueza produzida na América, fica na América, para o bem dos americanos. E a Europa? A Europa que se exploda, a Europa que morra. Solo esgotado. Por que eles vieram para cá, para a África? Por que eles colonizaram a África, a América? Porque eles tinham solo esgotado, porque eles não tinham mais, precisavam de ferro, precisavam de minérios de toda a ordem, precisavam de braço humano, de força viva para eles enriquecerem. Fomos longe, né? Fomos longe. Não, mas é interessante, e a gente pode observar também agora na pandemia, que após a pandemia vai crescer muito mais valor relativo, porque agora que, por exemplo, as domésticas não estão indo trabalhar e as pessoas, as donas de casa, perua, né? Tem que fazer o trabalho, né? Não, as patroas, eu ia dizer. Elas aumentou muito a compra de aspirador de pó vertical. Então, isso vai... o trabalho fica mais rápido, né? Aí, quando a doméstica voltar, ela vai ter um aspirador de pó vertical, ela vai trabalhar, mas ela vai conseguir limpar outros lugares, né? No mesmo salário que pagar. Eles estão consumindo o trabalho mortificado, porque o aspirador de pó, ele é trabalho humano, mortificado na forma aspirador de pó vertical. Porque a patroa também não gosta de se dobrar muito, né? Ela gosta de manter ereta a postura para não estragar a maquiagem e tal, né? Deve ser... Sim, agora a gente vê outras opções que ficam mais confortável para a gente trabalhar, né? Então, agora, quando as funcionárias domésticas, as empregadas domésticas voltarem, elas vão também ter explorado sua força de trabalho de uma forma relativa maior, né? Que vai estar esse monte de aspirador, eletrodoméstico que as famílias compraram de uma forma geral, né? Porque não tinham o seu trabalhador doméstico contratado, né? Verdade. Perfeito. E os professores também, né? Porque agora eles estão dando aula remota, mas depois, quando voltar, por exemplo, na UFSM, que tem o Rede, alguns estão dando aula para os alunos que podem. Só que aí depois, quando voltar os alunos que não podem, ele vai dar aula de novo. Ele vai dar, digamos, 2 aulas e vai ser pago por uma, porque ele é pago por um horário. Claro, então... não vamos abandonar a plataforma remota, né? Nós vamos continuar nela. Perfeito. Seguimos? Agora a parte do vampiro. Essa parte eu adoro. Ele diz assim: então, se autovalorizar, criar mais valor, ao absorver como parte constante que são os meios de produção.
Então, capital constante é o capital que se incha e quando ele chega a um ponto máximo, que ele está a ponto de não conseguir produzir mais valor novo, é o que o William Bonner chama no Jornal Nacional de crise. Crise no capital, crise no mercado financeiro. O que é isso, William Bonner? Ele deveria dizer, bom, isso é apenas capital constante inchado demais. É preciso queimar, e aí o exemplo mais clássico no Brasil é a queima de grãos de café no governo, acho que final da República Velha, né? Ou início do governo Getúlio. Eu não sou muito bom nesses períodos históricos, mas foi por ali, anos 20, anos 30, se queimou café, porque era melhor queimar do que vender abaixo do seu valor. Isso é de uma estupidez sem tamanho, né? Então, o capital é trabalho morto, que como um vampiro vive apenas da sucção de trabalho vivo. Então, capital é trabalho morto, capital é trabalho mortificado nele, na forma de coisas, de valores de uso, na forma livro, na forma computador, na forma software, na forma luz elétrica. Tem luz aqui, isso que é trabalho vivo, humano, depositado na forma luz elétrica. Só que ele é trabalho mortificado, mas suga trabalho vivo a partir do seu processo, né? E aí, então, o Marx conclui que, como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. Então, quanto mais ele consegue extrair, mais vivo e capital ele se torna. O que é, então, o capital? O capital é a sucção do trabalho vivo para que o capital vire mais capital. Então, o capital aumenta a sua intensidade de ser capital, né, enquanto substância. O tempo durante o qual o trabalhador trabalha, põe em ação a sua força de trabalho que ele vendeu para o capitalista, é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou do trabalhador. E aí a gente já chega mais ou menos encaminhando para o fim, que é quando o Badaró, no final da 31, passa para o livro 2. O Marcos, nosso colega o Marcos Correia, que hoje deve estar dormindo, porque não apareceu aqui para falar nenhuma palavra difícil, ele que não nos ouça, tomara, acho que essa aula vai ficar secreta, né? Enfim, então o Marcos gosta muito e sempre diz que é tão importante quanto o livro 1, ler o livro 2 e ler o livro 3, editados pelo Engels, depois da morte do Marx. E o Marcos sempre diz que essa explicação que começa sobre o processo de produção no livro 1 é importante ser lida no livro 2. O Marcos, é importante esse crédito, que o Marcos conhece, lê o livro 2, por isso é importante que mais adiante ele venha às nossas leituras para, enfim, fazer as contribuições a esses livros. Eu li uma vez só. O livro 1, por exemplo, eu já li várias vezes, em várias situações e tal. Eu tenho uma certa propriedade para comentar. Mas o livro 2, não. O livro 2 eu li uma vez só, num grupo de leitura, de uma forma muito linear. Fui lendo, porque a gente vai tendo, né? Aí tu lê com um grupo aqui, aí te dão uma série de explicações, aí tu lê noutra situação ali, lê com economista, lê com historiador, lê com gente das ciências sociais, da filosofia. Então, cada um vai te dando elementos, né? E diferentes leituras. O Marx, eu sempre gosto da imagem, é um caleidoscópio. Dependendo da luz que você incidir, será o reflexo que ele vai produzir. Então, o livro 1 eu tenho, assim, várias perspectivas e tal. O livro 2, não. Então, eu sou mais linear na leitura do livro 2. Mas diz o Badaró, ainda que Marx vá muito além da discussão sobre a classe trabalhadora no livro 1 do Capital, é pertinente resgatar a associação que Daniel Ben-Said faz entre os momentos de o Capital e o debate sobre a classe trabalhadora. O filósofo francês ressalta que no livro 2, em que é apresentado o ciclo de metamorfoses do capital, esse processo é uma sucessão de atos de compra e venda. A relação de exploração aparece aqui entre o operário enquanto assalariado, que vende sua força de trabalho, e o capitalista, enquanto detentor do capital monetário. Nesse momento da discussão de Marx, a abordagem não se dá mais orientada pela questão da divisão do tempo de trabalho, mas sob o ângulo da negociação conflitual da força de trabalho enquanto mercadoria.
Vejam, ó, eu não domino essa discussão aqui. Ao tratar o ciclo das metamorfoses, nas formas do Capital do livro 2, Marx formulou que, aí tem uma citação do Ben Said, ou não? Não, é uma citação do livro 2, citação do livro 2, do Capital do Marx, né? Do Badaró. O capital aparece aqui como um valor que percorre uma sequência de transformações coerentes e condicionadas umas pelas outras. Ah, perfeito. Ó. É uma sucessão de reciprocidades. Uma série de metamorfoses que constituem tantas outras fases e estágios de um processo total. Ó, a questão da totalidade, né? Duas dessas fases pertencem à esfera da circulação e uma à da produção. Em cada uma dessas fases, encontra-se o valor de capital sob uma forma diferente. Olha só. Que corresponde a uma função distinta e especial. No interior desse movimento, o valor adiantado não apenas se conserva, mas cresce, aumenta sua grandeza. Percebam, viu? Ó, aquele valor que foi extraído de uma forma, digamos assim, bruta, no processo de produção, eu vou usar uma expressão que é minha. Tomara que o Marcos ouça depois. Eu vou perguntar para ele na próxima reunião. Parece que o Marx está dizendo aqui, ó, no processo de transformação, no processo de passar de uma fase a outra, da produção para a circulação, para a distribuição e para o consumo, aquilo que começou a ser fermentado na produção segue fermentando e crescendo depois. Me parece que é isso que o Marx está dizendo. Mas, repito, não tenho propriedade para esse grau de interpretação do livro 2. Gostaria que algum colega que estiver ouvindo, ou o próprio Marcos, seria maravilhoso, já pensou, me corrigisse ou me fizesse adendos, tá? Mas me parece que é isso que o Marx está dizendo aqui. No interior desse movimento, o valor adiantado não apenas se conserva, mas cresce. Lembro do fermento que o Marx usou no livro 1. Aumenta a sua grandeza. Por fim, no estágio conclusivo, que vai ser lá o consumo, né? Volta à mesma forma na qual apareceu no início do processo, que é a produção. Esse processo, em seu conjunto, é, portanto, um processo cíclico. Ah, bom, isso eu sei. O processo, ele vira quando o valor valorizado no final volta para a produção, aí virou capital. Isso o Demétrio que me explicou. Demétrio, ele não gosta que diga o nome dele, então eu vou dizer só as iniciais. É DC. D de Demétrio, C de Cherubini, tá? Então, o Demétrio dizia o seguinte... Ele dizia o seguinte: é muito importante diferenciar capitalista do entesourador. É muito importante definir o que é capitalismo do que é entesouramento. Se no final do processo o sujeito pega esse valor e deposita num banco, compra um iate, gasta tudo, é um perdulário completo, esse é um entesourado. E o exemplo que o Demétrio usava para explicar era o tio Patinhas, que tinha aquela... nadava num rio de dinheiro. Aquilo não é capital se valorizando, aquilo é entesouramento. Todas as moedas, toda a riqueza está depositada na forma de moeda mesmo. Isso. Não, é interessante pensar, acho que tu pode retomar essa diferença do entesourado e do capitalista, né? Tá Caiu bem, bem na hora, isso é uma categoria perfeito. Então, encerramos por aí. Então, eu lembrava que o Demétrio que explicou isso, e o exemplo, acho que eu dava ali, não me lembro se chegou a captar o som, o tio Patinhas, que nada naquela piscina de dinheiro, né? E, então, o que era isso? Isso é um exemplo de entesouramento. Sujeito que, ao obter lucro, mesmo que um lucro numa empresa, seja um rico e tal, se ele não investir o valor que se valorizou na esfera da produção novamente, ele não fechou o ciclo do capital, ele não completou o processo do capital, que é a valorização do valor. Então, o valor que se valorizou e chegou no final do processo e volta à esfera da produção, completa o ciclo de valorização do capital. Então, essa é uma diferença importante que se faz entre entesourar e capitalizar, entre capitalismo e entesouramento.
A gente tem muito essa ideia, né? Aqueles sujeitos que andam de iate, por exemplo. Normalmente, esses sujeitos, aqueles ricaços, playboyzões dos grandes centros urbanos, do Rio e São Paulo, por exemplo, aquelas famílias quatrocentonas do Rio e São Paulo, vou ter que dar um nome, um Chiquinho Scarpa da vida. Ele é um capitalista? Não, ele não é um capitalista, ele é um entesourado, porque ele não produz nada, ele é um rentista safado. Opa, não podia ter chamado ele de rentista, né? Bom, talvez não tivesse. Bom, enfim, não importa. O que é o rentista? O rentista é o sujeito que vive da renda, mas ele é um entesourado. Ele não aplica o processo de valorização na valorização do valor. Por exemplo, grandes propriedades de terra, grandes estancieiros vivem apenas da renda da terra. E isso o que é? São capitalistas? Não, eles não são capitalistas. Eles têm a terra, toda ela no seu nome, e arrendam. E aí não é o sujeito que arrenda 1 quadra, 2 quadras, 10 quadras de campo, são sujeitos que arrendam 100, 200. Eu sou da fronteira, e na fronteira tem estancieiros que nunca pisaram, as suas filhas não conhecem a estância, e herdaram 200, 300 quadras de campo, com 15, 20, 30 mil cabeças de gado, e moram em Miami, moram no Rio de Janeiro, moram em Angra, e sequer têm ideia de onde é que fica a sua estância, não sabem como se planta um pé de arroz, de soja, não sabem encilhar um cavalo, não sabem curar uma bichinha, não sabe fazer nada, porque é um rentista, vive da renda da terra, digamos assim, né? Enfim, essa é uma diferença entre capitalismo e rentismo. O rentismo estará ligado ao entesouramento, tá? E eu acho, então, que é por aqui. Deixa eu ver. A Matuli. Vocês não leram nenhum trecho, né? Tá, beleza, então. Então, é por aqui mesmo. Encerramos, acho que exatamente nessa citação aqui do livro 2, onde o Badaró, no início da página 32, então encerra, eu acho que eu já li esse trechinho, diz assim: por fim, no estágio conclusivo, volta à mesma forma na qual apareceu no início do processo. Esse processo em seu conjunto é, portanto, um processo cíclico. Então, o capital, valor que se valoriza, é o valor que, ao ganhar valor, volta à esfera da produção e produz o ciclo do capital. Então, ficamos exatamente aqui. Pode ser, gurias? Muito obrigado quem esteve com a gente. Ao longo da semana eu vou fazer alguns vídeos aí do Zé Paulo Neto, alguma coisa do Bourdieu, e semana que vem, provavelmente na quarta pela manhã, fazemos mais uma sessão de leitura pública do Badaró, leitura Kairós, beleza? Certo. Joia, boa semana, abração. Tchauzinho, abraço. Graças.